É isso aí, galera do Vascão. Vamos para mais um react aqui do nosso canal, reagindo a mais um vídeo do SBT Sport Rio, a qual já quero estar deixando aqueles créditos. Pedrosa falando do Vascão, Vene Casagrande e Fernandinha trazendo aí as últimas notícias do Vasco que estreia no Campeonato Brasileiro diante do Grêmio no próximo domingo, dia 14, se inicia a grande batalha aí, né? Pela. Não vou dizer que o Vasco vai tentar a conquista do Campeonato Brasileiro, né? Acho muito difícil. Mas futebol, tudo pode acontecer se der um encaixe, né? Vai que. Olha o que o Botafogo fez ano passado. Acho que o Botafogo só perdeu o título muito por causa da demissão, não, né? Do técnico ter pedido para sair, né? O Al Nassr lá pediu a contratação e aí o Botafogo acabou perdendo o título por causa disso. Caso contrário, eu acho que conquistaria. Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, dá essa força aí pra gente. E bora pro game, que se Deus quiser, esse ano vai ter muita notícia boa do Vascão. Aqui, eu quero saber a novela do Marlon Freitas. De Vai quem é esse não! drone, vai? Ele não vai Venedrosa, não! Venedrosa. O Vasco ontem acenou até com um aumento de proposta de 15 milhões de reais pelo Marlon Freitas. A proposta inicial era de 12 milhões de reais, até porque o Vasco contava com a vontade do jogador, e se não fosse a vontade do jogador, o Vasco nunca faria uma proposta oficial ao Botafogo pelo jogador. Acenou que aumentaria para 15 milhões, mas o John Textor foi irredutível. Ele gosta muito do Marlon, entre aspas, pode abrir aí. Ele ama o Marlon e, além disso, também tem um componente, que é o Arthur Jorge, que é um treinador que vai observar cada atleta, principalmente porque você tem uma longa temporada aí do Botafogo pela frente. Então a proposta do Vasco da Gama, que poderia chegar a 15 milhões de reais, foi recusada pelo Botafogo e o Marlon Freitas fica no Alvinegro. Inclusive, o Vene pode falar um pouco mais sobre os próximos passos agora. Os próximos passos agora, o que vai acontecer? Beleza, ele fica, o jogador, obviamente, demonstrou o desejo dele de se transferir para o Vasco, tanto é que o Vasco fez esse esforço para tentar a contratação, mas agora ele terá a renovação de contrato dele. O vínculo dele vai até dezembro de 2025. O Botafogo entende que ele merece essa valorização salarial e agora os empresários do jogador, junto com o John Textor, vão conversar para estender o vínculo e aumentar o salário dele. Lembrando que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira proposta que o Botafogo recusa pelo Marlon. O próprio John Textor falou sobre isso, propostas do exterior, e a mais forte realmente aqui dentro do futebol brasileiro foi a do Vasco. Então nada mais justo do que a valorização salarial também para o Marlon. Muito bem, e hoje tem Fluminense na Libertadores. O Botafogo que recusou mais uma proposta por Marlon Freitas. O volante é o grande alvo do Vasco. Cheguei a contar para vocês na semana passada que o Marlon procurou os dirigentes do Botafogo e deixou bem claro: eu quero me mudar para o Vasco. Além da proposta melhor, ele ganharia o mesmo salário, mas por 3 anos de contrato, enquanto tem apenas 1 ano e meio no Botafogo. O Marlon deixou clara a sua intenção de sair por conta de uma série de episódios extracampo e também no campo, né? Ele tem sido muito cobrado pelo torcedor, é o principal alvo de xingamentos e vaias no Newton Santos, já teve seu nome pichado nos muros do Botafogo e recentemente recebeu um bilhete em seu condomínio o ameaçando. Diante desse cenário, Marlon Freitas pediu para ser negociado. A primeira proposta do Vasco foi de 2 milhões de reais pelo empréstimo, mais 10 milhões de reais pela compra, proposta recusada. O Vasco subiu essa oferta para um pacote de 15 milhões de reais em vez de 12 e o Botafogo voltou a dizer não ao Vasco da Gama. A ideia do Botafogo, inclusive, é de oferecer um novo contrato ao Marlon Freitas. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Só mais uma sobre o Vasco. O clube decidiu efetivar o Sidney Souto para o lugar de Rodrigo Pelaip, que havia se demitido em solidariedade ao Alexandre Matos. O Sidney era o supervisor do Sub-20, vai exercer essa mesma função na equipe profissional. Bora fechar o Cristo Redentor vestiu a camisa do Vasco, inclusive, né? E é uma história muito bonita, né, Edmundo? Assim, é um negócio. Eu acho, né? Eu acho que não tem nenhuma equipe do Brasil que tenha a história que tem o Vasco da Gama, tão bonita, repleta de coisas sensacionais, diferentes, bonitas. O português que veio para cá e depois começou com futebol, etc. Aí depois teve a resposta histórica, o time que ganhou vários títulos. Tem o seu estádio construído pelo povo, digamos assim, né, Edmundo? Mas dentre as histórias, cara, a resposta histórica, cara, é muito importante, não só para a história do Vasco da Gama, mas como no futebol como todo, né, cara? É um momento muito importante, né, cara, que vai ser sempre lembrado.
É um assunto muito atual, né, Gui? É um assunto de inclusão que foi iniciado há 100 anos atrás, né? A equipe de marketing do Vasco da Gama, da associação, né? Vale a pena lembrar, fez uma ação de marketing muito bonita, vestindo o Cristo Redentor com a camisa negra, né? O Vasco é, de verdade, o verdadeiro time do povo, o primeiro time de futebol a deixar, permitir que os negros jogassem. O Vasco foi até recriminado por isso, não podia jogar alguns campeonatos, mas mesmo assim insistiu. E a partir daí teve esse processo gigantesco de inclusão. Eu acho que é uma história lindíssima, completa 100 anos. O Vasco jogou muitos jogos nessa temporada, né? No final da temporada passada, nessa temporada quase que todos os jogos com a camisa preta, né? A negra, sem a diagonal no peito, e foi essa a camisa usada na campanha publicitária, que fez muito sucesso, todo mundo gostou, mas foi exatamente no dia que o Flamengo ganhou seu 34º título estadual, muito merecido, que foi o time que tomou um gol apenas, foi campeão de forma invicta. Enfim, eu acho que a gente tem que seguir os bons exemplos. Eu estou falando esportivo, né? Agora estou fugindo um pouco da história, que é lindíssima, que ela nunca vai apagar, né? E foram os trabalhadores que construíram São Januário, e por isso o Vasco tem essa história, esse legado sensacional que tem que se honrar muito disso, né? Tem que se sentir lisonjeado o torcedor que faz parte dessa lindíssima história. Mas um clube de futebol precisa de títulos, né, Gui? E, assim, eu não vejo uma perspectiva do Vasco ganhar esse campeonato brasileiro. É claro que tudo pode acontecer, o Vasco é gigante, tem uma torcida sensacional, a camisa conta, tem tradição, mas as contratações, elas não me dão essa convicção de que o Vasco vai lutar para conquistar o título. Acho que tem tudo para fazer um campeonato melhor do que foi no ano passado, né, principalmente no início, né, e não correr tanto risco como na temporada passada, mas com certeza absoluta, buscar o título, lutar para ser campeão, eu não apostaria. Eu não pegaria o meu dinheiro, colocaria lá na Blazer e apostaria, cravaria que o Vasco vai ser o campeão brasileiro. Ficarei bastante surpreso se o Vasco fizer isso, ou até mesmo figurar entre os 4 primeiros colocados. Bom, galera, é o que eu acho também, né? Mas, como diz aí o Edmundo, tudo pode acontecer no mundo do futebol, né? A gente pode se surpreender com as coisas que acabam acontecendo. O Vasco não tem um time que você olha e fala, vai buscar o Campeonato Brasileiro, vai brigar no G4? Não tem, né? Não tem. Hoje o time, e eu acredito que possa fazer isso, é o Flamengo, mas aí o Flamengo vai perder metade do seu time durante um mês, e durante um mês, não, 2 meses, né? Um mês, sei lá. Então sei que são 9 jogos. Vai perder um time durante 9 jogos. E aí pode abrir lacunas para outros times brigar nesse Campeonato Brasileiro. Palmeiras vai perder jogador também, vai ter o Galo não vai perder ninguém. Então pode ser o Galo, campeão brasileiro, ou pode ser o Inter também, né? Então tem muitos outros times aí que estão muito à frente do Vasco da Gama. O Vasco precisa também de confiança, né? Em jogos específicos aí a gente vê que falta um pouco de confiança para os jogadores do Vasco, para esse time do Vasco. Mas no final acho que vai dar tudo certo. O Vasco não vai ter aquela sofrência, pelo menos é o que eu acho, aquela sofrência do ano passado, em questão de briga por rebaixamento, né? O Vasco vai brigar ali no meio de tabela, uma vaguinha na pré-Libertadores já seria algo grandioso, né? Acho que está ali escrito, ó, caso consigamos uma vaga na pré-Libertadores, será muito bem recebida, né? Eu acho que isso aí está escrito ali em algum lugar ali.
Mas se vier o título, é mais que maravilhoso também, né? Vai estar também, ó. Se a gente conseguir algo mais, conseguir um G4, é mais do que espetacular, é mais do que sensacional, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui no calendário do Vasco aqui. Primeiro jogo do Vasco diante do Grêmio, dia 14 às 4 horas, horário de Brasília. Segundo jogo do Vasco diante do Red Bull Bragantino, jogo fora de casa. Terceiro jogo do Vasco, cara, é só porradão. Fluminense, quarto jogo do Vasco. Criciúma, jogando em casa. Quinto jogo, Atlético Paranaense fora de casa. Sexto jogo, isso aqui já é no mês 5, né? Vasco e Vitória. E no dia 18/5, Vasco e Flamengo em São Januário. Logo após Vasco e Flamengo, nada mais. Olha, esse tipo de jogo aqui não podia ser um atrás do outro, né? Tinha que dar um tempo para respirar aí, né? Palmeiras e Vasco no Allianz Parque. É só porradeira. Não tem jogo fácil nessa fase agora aí, nessa fase da temporada, né? Começa agora o Campeonato Brasileiro. Infelizmente o Vasco não conseguiu a vaguinha na Sul-Americana. Podíamos ter aí mais uma competição, né, para o torcedor ver o seu time do coração, mas infelizmente não foi desta vez, né, galera? Mas e aí? Deixe sua opinião, seu comentário, como que vocês estão aí diante do Vasco. Será que vai dar bom? Será que vai ser mais um ano de sofrência? Comenta aí, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreva, deixe seu like, acione o sino das notificações e até mais, né, galera? Valeu!